De volta com o Direto do Plenário, já temos imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa para a continuação do voto do relator, ministro Marco Aurélio, na ação direta de inconstitucionalidade 5.035, que trata do questionamento da constitucionalidade do programa Mais Médicos. Expectativa para a finalização do voto, que você vai acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Sentar, por favor. Claro, reabertos os trabalhos dessa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Devolvo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio, relator das ações diretas de inconstitucionalidade. Presidente, apenas para resumir até aqui, a glosa, então, fica estrita ao afastamento do revalida, do tratamento conferido aos médicos cubanos. Analisa-se a questão referente ao tratamento diferenciado conferido aos profissionais da classe médica participantes do programa. O artigo 23 da Lei 12.871 autoriza os Ministérios da Educação e da Saúde, com o propósito de executar as ações relacionadas ao programa, a firmar acordos e outros instrumentos de cooperação, inclusive com organismos internacionais. Buscando viabilizar, aspas, o Programa de Cooperação Técnica da Organização Pan-Americana da Saúde para a participação de médicos cubanos no projeto Mais Médicos para o Brasil, o Ministério da Saúde celebrou o terceiro termo de ajuste ao 80º termo de cooperação técnica, que tem por objeto a inserção de metas e recursos para garantir a cooperação técnica entre as partes. Para o desenvolvimento das atividades do programa, previu: compete ao Ministério, em conformidade com suas políticas, normas e regulamentos, realizar, com base nos planos de ação do programa, o repasse semestral antecipado à OMS dos recursos referentes: 1. Ao financiamento da cooperação técnica prestada pelos organismos, incluída a cooperação por meio de consultores e assessores em atenção básica em saúde. 2. Ao financiamento das bolsas dos médicos participantes, incluídas as ajudas de custo de instalação, definido pela coordenação do projeto Mais Médicos para o Brasil, assim como o transporte internacional dos médicos participantes, incluído o transporte por recesso e o seguro de vida com repatriação por morte. Surge o seguinte quadro: os médicos formados em instituições brasileiras de ensino superior com diplomas revalidados recebem valores integrais, correspondentes ao que rotulado como bolsa, simplesmente rotulado, como bolsa e ajuda de custo, depositada diretamente em conta corrente. Já o pagamento da remuneração dos médicos cubanos contratados por meio do referido convênio é efetuado de forma indireta, mediante o repasse dos valores pela Organização Pan-Americana da Saúde ao governo de Cuba, que retém determinada parcela oficialmente não revelada. Não sei, certamente, que em parte reparte, né? Ou fica com a maior parte, ou é tolo ou não tem arte, né? Ou tem pouca arte. Não acredito que a maior parte fique com os prestadores de serviço. Isso é português. Os valores sociais do trabalho são um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme estabelece o artigo 1º, inciso 4 do texto maior. Da opção política feita pelo Constituinte originário, resulta compromisso inafastável do Estado brasileiro com a valorização do ser humano, a refletir o reconhecimento do direito ao trabalho como desdobramento da dignidade, uma vez que
aspas, é por meio do trabalho que o homem atinge sua plenitude, realiza sua própria existência, socializa-se, exercita todas as suas potencialidades materiais, morais e espirituais. Daí a assertiva de Cláudio Mascarenhas Brandão, no sentido de o referido fundamento representar a projeção do princípio da proteção à dignidade do homem na condição de trabalhador. No mesmo sentido, ensina, já citado neste voto, o mestre José Afonso da Silva: os valores sociais do trabalho estão precisamente na sua função de criar riquezas, de prover à sociedade de bens e serviços, e, enquanto atividade social, fornecer à pessoa humana base de sua autonomia e condições de vida digna. Os valores do trabalho, portanto, só se materializam com o direito à livre escolha do trabalho pelo trabalhador, direito a condições equitativas, igualdade de tratamento nas relações de trabalho, direito a uma remuneração que assegure ao trabalhador e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana do trabalhador e seus familiares. Continua no voto. Como acontece com os princípios fundamentais, os quais encampam valores supremos, densificados ao longo do texto constitucional, trata-se de norma politicamente conformadora, vinculante para os poderes públicos, a ser observada como vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico. O tratamento conferido aos médicos cubanos viola, torno a repetir, e confesso que já vi a utilização dessa expressão porque não a patenteei, a mais não poder, direitos sociais assegurados aos trabalhadores, notadamente a proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, contida no artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal. A vedação tem como finalidade impedir diferenciações injustificadas, prejudiciais à vida econômica do trabalhador. A regra geral, corolária na esfera das relações de trabalho, da cláusula pétrea da igualdade, consagra rol aberto e não taxativo, de modo a alcançar outros motivos que possam ensejar tratamentos indevidamente diferenciados, entre eles a origem ou a nacionalidade do trabalhador. Nesse sentido, transcrevo parte do voto do ministro Nery da Silveira, que ocupou durante muitos anos esta cadeira, onde eu estou hoje, quando do exame do recurso extraordinário 161243, relator, ministro Carlos Veloso, segunda turma, disse Sua Excelência, de outra parte, no que concerne aos direitos sociais, nosso sistema veda, no inciso 30 do artigo 7º da Constituição Federal, qualquer discriminação decorrente, além, evidentemente, da nacionalidade, de sexo, idade, cor ou estado civil. Dessa maneira, nosso sistema constitucional é contrário a tratamento discriminatório entre pessoas que prestam serviços iguais a um empregador. No que concerne ao estrangeiro, quando a Constituição quis limitar-lhe o acesso a algum direito, expressamente estipulou. Termino aqui a citação do voto do ministro Zé Nery da Silveira. A vedação constitucional dirige-se não apenas aos particulares, mas também ao próprio Estado, e o exemplo vem de cima, embora nos tempos atuais não pareça, de forma que distinções envolvendo remuneração, exercício de funções e critério de admissão somente são consideradas legítimas quando razoáveis
e passíveis de justificação pela natureza das atribuições a serem exercidas. É essa a diretriz hermenêutica contida no verbete 683 da súmula deste tribunal. O limite de idade para inscrição em concurso só se legitima em face do artigo 7º 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A obscuridade envolvendo os termos do acordo firmado entre a Organização Pan-Americana da Saúde e o governo cubano, reiteradamente destacada durante a audiência pública, e o tratamento conferido aos profissionais contratados por intermédio do mencionado convênio também não se coadunam com o preceituado no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da Organização Mundial da Saúde, OMS. Item 3.5 desse código. O recrutamento internacional de pessoal de saúde deve ser conduzido de acordo com os princípios da transparência, justiça e promoção da sustentabilidade dos sistemas de saúde de países em desenvolvimento. Estados-membros, em conformidade com a legislação nacional e instrumentos legais internacionais aplicáveis, devem promover e respeitar práticas trabalhistas justas para todo o pessoal de saúde. Todos os aspectos do trabalho e do tratamento do pessoal de saúde imigrante devem ser tratados sem nenhuma distinção ilegal de qualquer tipo. Item 4.4. Os Estados-membros devem, na extensão possível das leis aplicáveis, garantir que os recrutadores e empregadores observem práticas justas de recrutamento e contrato no emprego de pessoal de saúde imigrante e que estes não sejam objeto de condutas ilegais ou fraudulentas. O pessoal de saúde imigrante deve ser contratado, promovido e remunerado com base em critérios objetivos, tais como níveis de qualificação, anos de experiência e grau de responsabilidade, baseados na igualdade de tratamento com o pessoal de saúde do país. Recrutadores e empregadores devem promover o pessoal de saúde imigrante, devem prover o pessoal de saúde imigrante de informações relevantes e precisas sobre todas as posições oferecidas. Item 4.5. Os Estados-membros devem garantir que, sujeitos às leis aplicáveis, incluindo instrumentos legais internacionais, o pessoal de saúde imigrante deve possuir os mesmos direitos legais e responsabilidades que o pessoal de saúde do país no que concerne a todos os termos de contratação e as condições de trabalho. Por enquanto, o que satisfeito em relação aos médicos nacionais, parte não vai para o médico e parte para o outro país, né? Muito menos para Cuba. As diretrizes fixadas pelo Código devem ser respeitadas, digo eu, pelo Estado brasileiro, inclusive no tocante à seleção de médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, como enfatizado na exposição de motivos da própria medida provisória 621 de 2003, leio. Deve-se advertir que, no caso de seleção de médicos formados em instituições de educação superior estrangeiros para participação no projeto Mais Médicos para o Brasil, o Estado respeitará as diretrizes estabelecidas no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde,
que reúne princípios éticos no sentido de reforçar os sistemas dos países em desenvolvimento, incluindo assuntos como a capacidade e a qualidade de formação de profissionais, as políticas de apoio à fixação de profissionais de saúde, a reciprocidade dos benefícios, a coleta e intercâmbio de informações, o monitoramento e a pesquisa do tema. Ao mesmo tempo, é importante considerar a qualidade da formação, conforme as medidas tomadas pela Arcosul. O pagamento, digo, indireto e a menor, contraria a Convenção 117 sobre objetivos e normas básicas da política social, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo 65 de 66 e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 66429 de 70. Artigo 8º. Inciso 1. Quando numa região se apelar para os recursos de mão de obra de um país submetido a uma administração diferente, as autoridades competentes dos países interessados deverão, sempre que for necessário ou desejável fazê-lo, concluir acordos para solucionar as questões de interesse comum que possam ser levantadas pela aplicação das disposições da presente convenção. 2. Esses acordos deverão providenciar para que o trabalhador migrante goze de uma proteção e de vantagens não inferiores àquelas que beneficiam os trabalhadores residentes na região do emprego. Artigo 11. Tomar-se-ão as medidas necessárias para assegurar que todos os salários ganhos sejam devidamente pagos e os empregadores terão obrigatoriamente de estabelecer registros que indiquem os pagamentos dos salários, de entregar aos trabalhadores atestados relativos ao pagamento dos seus salários e de tomar outras medidas apropriadas para facilitar a inspeção necessária. Inciso 2. Os salários não serão normalmente pagos senão em moeda com circulação legal. Inciso 3. Os salários serão normalmente pagos diretamente ao próprio trabalhador. Aqui o contrato é comutativo, sinalagmático e comutativo. O tratamento dado aos médicos cubanos, especialmente no tocante à contraprestação remuneratória indireta e não integral, por se mostrar nitidamente incompatível com os direitos sociais básicos assegurados aos trabalhadores, merece a glosa jurisdicional. Chegou ao dispositivo, presidente, ante o quadro. Não admito as ações diretas relativamente aos artigos 15, parágrafo 1º, 3, 16, parágrafo 2º ao 4º da Lei 12.871 de 2013. Julgo prejudicado o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade 5.037, quanto aos artigos 4º e 5º da referida lei, e defiro parcialmente, ou julgo procedentes parcialmente, os pedidos formalizados em relação aos demais dispositivos, assentando a inconstitucionalidade dos artigos 13, 2, parágrafo 1º, 2 e 3, e parágrafo 2º, 2 e 16 da Lei 12.871 de 2013, e por arrastamento do terceiro termo de ajuste ao termo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde. É como voto.
Então, nos termos de voto de Vossa Excelência, As duas situações, portanto, que sofrem crivo negativo, considerado o meu voto, são essas. A situação alusiva à necessidade de ter certeza quanto à habilitação pelo revalida do profissional da medicina. E a segunda situação, esse pagamento a menor aos médicos cubanos. então, esses são os dois itens que seriam inconstitucionais e, por arrastamento, o terceiro termo. Arrastamento aí, as preliminares... Prejudicados. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu inicialmente queria colocar, primeiro parabenizar o ministro Marco Aurélio pela excelência do voto e o detalhamento, que vai facilitar até o meu voto. Eu tenho muito receio quando se começa a elogiar. Quando se elogia o advogado é porque se vai votar contra o Constituinte. Vossa Excelência começou a me elogiar, eu já fiquei aqui Preocupado. com o pé atrás. Mas, como o ministro Marco Aurélio colocou, a ADI 5037, ela é mais ampla que a ADI 5035. E isso é muito importante em relação à questão, porque a ADI 5035, ela é mais restrita do que a 5037, que foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU. Enquanto a CNTU, ela impugnou do artigo 3º até o artigo 14 da medida provisória, que na verdade seria agora até, com adaptações até o 20, a ADI 5035 é mais restrita, a impugnação é específica ao artigo 3º, o 7º, 2 incisos, e parágrafos 9º e 10º e 11º. E por que trago isso, senhora presidente? Porque preliminarmente eu não conheço da legitimidade da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU. O que poderia parecer só, como eu disse, uma questão técnica inicial, não é porque, se o plenário não reconhecer, se reduz muito o objeto impugnado. E por que não reconheço legitimidade a essa confederação? Seja porque, como já defendi aqui em outras oportunidades, entendo que permanece a ideia de pertinência temática, a necessidade da análise da pertinência temática, sob pena de todos os colegitimados do artigo 103, que é o artigo com maior número de legitimados de qualquer Constituição, ou seja, a ampla possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal no controle concentrado é maior do que em qualquer país. O problema anterior a 88, que era exatamente a exclusividade do Procurador-Geral da República para a representação de inconstitucionalidade. Somado a isso, a questão da não total independência do Procurador-Geral da República, que era nomeado e demissível ad nutum pelo presidente, foi, ao meu ver, foi solucionado com o artigo 103, que ampliou bastante, como eu disse, no direito comparado, é a maior colegitimação, e depois com uma democratização do controle concentrado ao se permitir vários amici curiae, audiências públicas, participações. Mas aqui, além da ausência de pertinência temática, aqui vai mais além. Porque a CNTU, ela teve, por decisão judicial, invalidado o seu registro sindical. Em 22 de março de 2017, como apontado pelo eminente decano, nosso decano, o ministro Celso de Mello, ao julgar extinta uma outra ADI, a 4.380, por perda superveniente da legitimidade
ativa ad causam, apontando a essa necessidade de, não só ao ingressar com a ação, mas também durante todo o procedimento, ainda ser uma associação, no caso aqui, uma confederação. E ela não existe mais, ou seja, a autora hoje, ela não existe mais. Eu não vou nem me estender isso a outros precedentes, mas a decisão judicial de nulidade do registro sindical foi confirmado pelo TST, ou seja, não há, além da pertinência temática, aqui, acho que mais ainda, não há nem a própria confederação, e isso muda o objeto a ser analisado, isso restringe o objeto a ser analisado. Então, presidente, eu gostaria de inicialmente, no caso da ADI 5037, votar no sentido aqui da falta de legitimidade e consequente extinção da ação 5.037. Bem, então, considerando o voto de Vossa Excelência no sentido de não conhecer, e neste caso mudaria, porque o voto do ministro relator conhece as duas e o voto vale considerando o objeto das duas, sendo mais vasto o objeto até, como o ministro desde o início colocou, na ação direta exatamente 5.037. Apenas torno a frisar que eu julgo a situação concreta de acordo com os elementos contidos no processo. Sim. Não faço investigações outras. Pois não. Então, considerando este dado, Vossa Excelência vai julgar, considerando o não conhecimento neste caso, e vai julgar, portanto, exará o voto de Vossa Excelência na ação direta 5.035. Se tiver, o caso seria, então, de eu colher os votos até para ouvir o voto de Vossa Excelência, se superado. Exato, porque caso superado, este caso, quanto a 5.037. E colho o voto, então, quanto a preliminar de legitimidade que o ministro relator superou conhecendo, na ação direta 5.037, para, na sequência, se prevalecer o voto do ministro relator, dá-se a continuidade com o voto de Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente ministro relator desta ação direta de constitucionalidade, ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre Moraes, que acaba de suscitar essa preliminar de incognoscibilidade da ADI 5037, de legitimidade ativa da Confederação. É isso, ministro? Vossa Excelência me permite, ministro? Na verdade, ele não suscitou. O ministro relator suscitou, enfrentou e superou. Exato. E o ministro Alexandre de Moraes está divergindo nesta preliminar para não conhecer, divergindo, extinguir o processo. Então, a preliminar realmente foi longamente suscitada pelo ministro relator e diverge no ponto logo de início, por isso é que eu estou tomando, a partir de agora, separadamente a preliminar. O segundo fundamento que o ministro Alexandre traz, a rigor, é um fundamento novo, mas a preliminar, seguramente, quanto à pertinência temática, e eu depreendo, senhora presidente, que há dois fundamentos na manifestação na questão da legitimidade. O primeiro, da ausência de pertinência temática, e o segundo, da ausência de regular registro sindical. Em relação ao primeiro, eu peço todas as vezes ao eminente ministro Alexandre Moraes, entendo que o eminente ministro relator, em meu modo de ver, evidenciou na expressão de Sua Excelência, que eu estou aqui, portanto, dando o devido crédito, evidenciou a mais não poder a pertinência temática desta confederação com o tema que está sendo objeto de desato. Portanto, nesse ponto, peço venha o ministro Alexandre para não acompanhar esta preliminar, digamos assim, que Sua Excelência traz a este colegiado. E subscrevo todos os argumentos
do eminente ministro relator, que, aliás, revisitou, inclusive, a jurisprudência dessa Corte e, nessa revisita, compôs uma latitude hermenêutica, em meu modo de ver, de uma fundamentação racional e sistemática que me conforta completamente. Já quanto ao segundo fundamento, aqui sim eu vejo o que traz o ministro Alexandre um problema. Porque, efetivamente, na ADI 4380, o eminente ministro decano, o ministro Celso de Mello, assentou a ausência por perda superveniente de legitimidade processual dessa mesma confederação. E esta decisão transitou em julgado. Além disso, depreendo que também sede de agravo no recurso extraordinário 919.995, e pelo que tenho aqui a verificação da relatoria de Vossa Excelência, ministro presidente, julgado em 1º de dezembro de 2015, publicado em 10 de dezembro de 2015, a declaração de nulidade do registro sindical da autora desta de 5037 foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, decisão essa, a seu turno, mantida em decisão posterior da Lavra de Vossa Excelência deste Superior Tribunal Federal. Portanto, em relação ao segundo fundamento, colocada esta realidade, eu a vejo com todas as vênias aqui dos entendimentos diversos como, de fato, intransponível, e com esse segundo fundamento eu acompanho o ministro Alexandre Moraes. Quanto, portanto, ao não reconhecimento de legitimidade da entidade, neste caso, pela extinção do processo. Exatamente. A conclusão é a mesma, só que me restringe ao segundo fundamento. Pois não. Ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu, tendo ouvido com toda a atenção o voto do ministro Marco Aurélio, estou acompanhando a posição do ministro Alexandre de Moraes nesta questão da invalidação do registro sindical pronunciada por esta Corte no ARE 919 e 995 da relatoria de Vossa Excelência, presidente, ministra Carmen Lúcia, que, a meu ver, impede que se atribua a requerente a condição de entidade sindical de grau superior. Por esta razão, eu também entendo que há a hipótese de ilegitimidade ativa. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, embora eu comungue com o pensamento do ministro Marco Aurélio no que tange a uma interpretação menos restrita do artigo 113, inciso 9 da Constituição Federal, quando atribui legitimidade ativa ad causam a entidades sindicais, né, de grau de âmbito nacional, né, entidades de classe de âmbito nacional, esses são os termos da Constituição. Eu, no caso concreto, né, diante justamente desses dados fáticos que foram trazidos pelo ministro Alexandre, no que diz a compreensão dessa Corte, especificamente quanto a esta condição pela autora da ADI 5037, acompanho Sua Excelência, o ministro Alexandre, extinguindo a ação sem resolução do mérito e pedindo toda a vênia ao eminente relator. Presidente, apenas uma observação. Nós sabemos que o registro no Ministério do Trabalho para avalia de entidade sindical foi suplantado pela Carta de 1988, que se diz democrática. E não me consta que esta confederação tenha tido o registro no cartório de pessoas jurídicas já afastado quanto à existência. Por isso é que entendo que não há o prejuízo em si, né, sob o ângulo da legitimidade da ação direta de inconstitucionalidade. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu também comungo da ideologia do ministro Marco Aurélio quanto à seriedade da pretensão em legitimar determinadas entidades. Mas se a jurisprudência do Supremo Tribunal chancelou
esse pré-requisito que conduz à legitimidade, eu fico realmente sem outra alternativa a não ser acompanhar essa divergência. Em última análise, todos nós devemos estar sendo coerentes, porque certamente eu fiquei vencido nesses precedentes. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência e anoto, então, que não conheço da ação direta 5.037, na linha da divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, senhora presidente, também gostaria, já que estamos falando de legitimidade ativa, destacar que na ação direta 5.035 são 2 autores, 2 requerentes, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. E, com bastante precisão, trouxe o ministro relator o seu olhar sobre a legitimidade do Conselho Federal de Medicina. E eu já anoto desde já, se me permite os colegas, também aqui não conhecer da ação da legitimidade ativa do Conselho. Assim, quanto ao Conselho, mas não quanto à ação. Eu prolatei decisão e não foi impugnado, assentando a ilegitimidade. Exatamente isso. E admitiu o Conselho como terceiro. O Conselho está como terceiro. O Conselho já então, foi não está em discussão. Denominado amigo, não sei se é amigo ou inimigo do tribunal. Está bem, está bem. Então, o Conselho não é mais parte. Por isso é que eu pus agora apenas a 5.037, que era onde tinha questão. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Bem, presidente, acompanho a divergência trazida agora pelo ministro Alexandre, diante, inclusive, da decisão, acho que uma delas de Vossa Excelência, quanto à própria nulidade do registro. Mas, presidente, eu gostaria, de, considerando esse incidente, de fazer o registro e revelar uma preocupação. Acho que, como nós estamos nos avizinhando do final do ano, seria interessante que todos nós nos muníssemos de energia nova para nos reinventarmos. O que eu percebo é que nós estamos caminhando rapidamente para uma situação de completo impasse na nossa atividade, por razões as mais diversas. São sustentações que são feitas e depois nós não conseguimos julgar o próprio mérito, ou esses impasses em torno de temas que ficaram aí por anos a fio. De modo que me parece que, com o perdão da sinceridade, nós devemos, talvez, criticamente analisar o nosso afazer na Corte, porque estamos caminhando para um atoleiro ímpar. Quer dizer, de fato, o plenário está, isso já vem sendo dito, bastante inviabilizado. Veja que nós passamos a tarde toda discutindo esse tema para, no final, dizer, bom, não se conhece da ação. São 2 ações. Sim, sim. E aqui a preliminar... Mas a mais ampla é esta. Né? Mas a conclusão vota parte dispositiva, inclusive... Mas eu só estou usando isso como leitmotiv, porque, na verdade, é uma consideração geral, tendo em vista tudo aquilo que vem se repetindo aí ao longo deste ano, mas também já, talvez, do ano passado, as dificuldades que nós temos e que, de fato, nos desafiam. Nós temos que, realmente, de alguma forma, em alguma medida, nos reinventar. Acho que sim, inclusive repensando, porque o plenário, para julgar mais, talvez a gente tenha que até pensar, as turmas atuam, e atuam também uma vez por semana, mas atuam com uma celeridade maior. Talvez seja o caso mesmo da gente pensar, inclusive, a forma de atuação aqui do plenário. Acho que Vossa Excelência tem razão. Ouço quanto ao tema o ministro Celso de Mello. Senhora presidente, peço vênia ao eminente ministro relator para, no ponto em relação à DIN 5.037, reconhecer a ausência de legitimidade ativa ad causam da CNTU. Como observou o eminente ministro Alexandre de Moraes, eu também, ao julgar a DIN 4.380, que havia sido ajuizada por essa mesma entidade sindical, eu vim a extinguir o processo em decisão transitada e julgado.
E estou vendo aqui que na minha decisão de março deste ano, de 2017, destaquei que a declaração de nulidade de registro sindical da autora foi pronunciada, no caso, pelo egrégio TRT da 10ª Região, em julgamento mantido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho e, posteriormente, por esta Corte Suprema, no julgamento do agravo regimental no ARE 919.995, de que Vossa Excelência foi relatora, proferindo decisão que também transitou em julgado. Essa invalidação do registro sindical, na verdade, impede que se atribua à autora, à CNTU, a condição de entidade sindical de grau superior. E apenas para concluir, senhor presidente, quanto a esse ponto, vale a pena salientar que apenas o registro dos atos constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas não basta só por si para conferir a personalidade de direito sindical à entidade para tal fim constituída, pois prevalece na matéria a exigência do duplo registro, consoante tem sido reiteradamente acentuado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o que eu aqui menciono. E essa jurisprudência, ao interpretar a norma inscrita no artigo 8º, inciso 1º de nossa lei fundamental, e tendo presentes as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário, uma que sustenta a mera suficiência do registro da entidade sindical no registro civil das pessoas jurídicas. Outra, que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho. E a última, que exige o duplo registro. O registro civil das pessoas jurídicas, de um lado, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho para obtenção da personalidade sindical. Esta Corte, então, a partir daí, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão este que, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo legislador comum, ainda continua a ser o órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder à efetivação do ato registral. Na verdade, essa orientação, que depois se manifestou em outros julgados, fundou-se num precedente da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que se formou no julgamento de um mandado de injunção. É interessante isso daqui. E foi, então, que se discutiu amplamente essa questão. E esta Corte salientou, então, que o registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher integralmente os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por esses considerados como necessários à formação dos organismos sindicais. Essa orientação hoje está consagrada na súmula 677 do Supremo Tribunal Federal e nada mais reflete senão o reconhecimento de que, embora a entidade sindical só possa constituir-se independentemente de prévia autorização governamental, a Constituição não vedou de toda a participação estatal no procedimento administrativo referente ao registro sindical, a efetivar-se, no entanto, mediante ato do poder público necessariamente vinculado. E assim vou, em seguida, senhora presidente, nessa mesma linha, e pedindo vênia novamente ao eminente relator, eu acompanho o dissenso iniciado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes e, em consequência, julgo extinto, então, este processo que se refere a DIN 5.037. Pois não. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de não reconhecer legitimidade ativa à entidade e, neste caso também, concluir no sentido da extinção da ação sem resolução de mérito. E, portanto, proclamo o resultado quanto à ação direta de inconstitucionalidade 5.037, acatada preliminar o tribunal por maioria, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da entidade e
determinando a extinção do processo, vencido o ministro relator, redator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes. Colho o voto agora, ministro Alexandre, quanto à ação direta 5.035. Bem, presidente, eu vou, até pelo horário, tentar ser o mais breve possível, aqui colocando só alguns tópicos, até porque eu vou elogiar de novo, não é para discordar, o voto do ministro Marco Aurélio foi bem detalhado. Dentro dessa ideia de que, e a Constituição consagra isso, a ideia de que o Estado brasileiro está obrigado, por imposição constitucional, a prestar o serviço público, a prestar eficientemente esse direito fundamental à saúde, a permitir, da melhor forma possível, obviamente dentro dos limites constitucionais, o acesso à saúde, as impugnações realizadas na medida provisória, depois transformadas em lei, mas agora especificamente ou mais restritamente objeto, elas acabam sendo pela lei, especificamente em relação ao projeto Mais Médicos para o Brasil. E eu já inicio, porque acho que isso tem uma relevância muito importante, o projeto Mais Médicos, ele é prioritariamente, a lei assim determina, é prioritariamente oferecido a médicos diplomados no Brasil. Na sequência, a médicos diplomados no exterior, com reconhecimento, aqui no exterior, e intercambistas. Ou seja, há uma sequência de prioridades para que nós pudéssemos, nós, enquanto país, nós pudéssemos fazer chegar até as áreas mais distantes, as áreas economicamente e socialmente mais precárias, pudéssemos fazer chegar médicos. Por que eu saliento isso? Até porque eu vou encurtar muito o meu voto escrito pela hora, mas por que eu saliento isso? Foi dito até da própria tribuna, pelo doutor advogado do Conselho Federal, eu anotei aqui, conceitualmente, a lei é linda, perfeita, mas do ponto de vista fático, não. Foi dito exatamente isso, que na verdade reflete, a meu ver, eu adianto, e depois eu vou só aos 2 pontos que o ministro Marco Aurélio entendeu constitucional, isso reflete o próprio patrono. A lei, ao ser linda, perfeita, a lei seria constitucional. Na aplicação, podem estar ocorrendo problemas. Exatamente como salientado pelo ministro Marco Aurélio e como salientado no acórdão do Tribunal de Contas da União, problemas na execução da lei, problemas de verificação, problemas de repasse, mas problemas que, ao meu ver, não afetam a constitucionalidade do modelo. Pode não ter sido o melhor modelo, mas foi, ao meu ver, uma opção legítima, primeiro, da Presidência da República à época, por medida provisória, depois, com algumas alterações pelo Congresso Nacional, uma opção legítima para maior preocupação da sociedade, do povo brasileiro. Hoje, a primeira preocupação do povo brasileiro é saúde, a segunda, segurança, e a terceira, educação, em todas as pesquisas, sejam nos municípios, estados. Então, foi algo para que se fizesse chegar aos municípios, aos locais mais distantes, a possibilidade de um atendimento médico. Ou seja, a norma atacada pode não ter sido a melhor opção do ponto de vista técnico para alguns, mas me parece que foi uma opção política, de política pública válida para tentar solucionar esse problema, ou pelo menos eu não diria solucionar, tentar minimizar esse grave problema. Porque quem corre
eu já tive a oportunidade de fazer isso, o Brasil todo vê que em alguns locais não há realmente médicos. Os médicos acabam se concentrando em determinados locais. Alguns locais, algumas comunidades, foi citado da tribuna, as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, só vem médico quando é o médico do Exército, das Forças Armadas. Então, a partir disso, se verificou a possibilidade, e eu entendo com base tanto no artigo 3º, 3 da Constituição, que determina como objetivo fundamental da República reduzir desigualdades sociais e regionais, o artigo 170, o artigo 198, ou seja, se verificou uma forma de, primeiro, oferecer aos próprios médicos brasileiros, e a doutora Grace, advogada geral da União, salientou também da tribuna, que ano a ano vai aumentando o percentual de médicos brasileiros participando, mas para que nós pudéssemos levar aquelas populações que não tinham acesso a médicos, pudéssemos levar o serviço médico a todos os rincões. Eventuais ilicitudes ou falhas na execução dessas políticas públicas devem ser, como o TCU está fazendo, como o Ministério Público do Trabalho está fazendo, o Ministério Público Federal está fazendo, devem ser investigadas, corrigidas, mas aí é a deturpação na aplicação. Em relação aos pontos de inconstitucionalidade arguídos pelo Conselho, eu concordo integralmente com o relator na questão da relevância e urgência para a edição de medida provisória, o fato do problema ser crônico à saúde pública, isso não afeta a urgência de tentar se solucionar por mecanismos, e como bem salientou o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal só excepcionalmente deve ingressar nesse juízo de relevância e urgência. Da mesma forma, em relação ao tema de que não poderia se tratar de cidadania, aqui não se refere à questão de cidadania, quando se refere em alguns casos ao médico intercambista estrangeiro, mas a disciplina toda é de saúde pública, não é de cidadania. Vou até deixar de fundamentar, juntando voto, aderindo ao que disse o ministro Marco Aurélio. A questão que me parece importante, e aqui é um dos pontos que o ministro relator entendeu inconstitucional, que haveria exercício ilegal da medicina naqueles casos excepcionais onde se dispensa a revalidação do diploma estrangeiro. Entendo eu, com a devida vênia, que não há essa inconstitucionalidade. O artigo 16 da lei, o antigo artigo 10 da medida provisória, não estaria permitindo o exercício ilegal da medicina ao dispensar a revalidação do diploma estrangeiro do médico intercambista. Até porque eu parto da premissa do próprio artigo 5º, inciso 8º, que estabelece que a Constituição é livre, o exercício de qualquer... A Constituição autoriza a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não foi a Constituição que estabeleceu a obrigatoriedade de revalidação. A partir desse comando constitucional, a legislação geral prevê essa revalidação. Essa medida do artigo 16 seria, ao meu ver, e dentro do que o comando constitucional permite, seria uma excepcionalidade para o médico intercambista, exclusivamente, como diz o artigo 16 da lei, antigo artigo 10 da medida provisória, exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do projeto Mais Médicos para o Brasil. Dispensado para tal fim nos 3 primeiros anos. Não significa, e aqui é o meu ponto de vista diverso do eminente relator, não significa que essa lei especial
essa norma específica em relação à regra geral, deixou de exigir a qualificação necessária para o exercício da medicina, porque os demais artigos da lei colocam, inclusive, que esse médico intercambista vai ser supervisionado, a bolsa está ligada a uma universidade, a uma organização de ensino, a fiscalização do próprio Conselho de Medicina, ou seja, ele é médico, ele tem todas as suas qualificações atestadas e mais, fiscalizadas. Se ele não bem exercer a medicina, nesses casos do Mais Médicos, ele será desligado desse programa. A lei poderia, e amanhã nada impede, que o Congresso Nacional edite uma lei transformando essa regra específica em geral, dizendo que para determinados países não há necessidade da validação do diploma. E já existe isso no Brasil há muito tempo, Brasil-Portugal. Isso deu uma crise política muito grande alguns anos atrás em relação a dentistas. O Acordo Internacional Brasil-Portugal bilateral já previa a desnecessidade da validação de diplomas, e Portugal não estava aceitando os conselhos regionais em Portugal, e isso foi solucionado, ou seja, já há precedentes legais que permitem, em determinados casos, averiguado a capacitação, como aqui se prevê na lei. Se na prática houve problemas, esses problemas devem ser apurados, mas a lei e outras já previam, e tratados, a possibilidade da não exigibilidade compulsória de revalidação. E aqui eu insisto, a lei diz que isso é temporário, 3 primeiros anos de participação, só para o projeto Mais Médicos, para aqueles que não tiverem a revalidação, eles não podem praticar a medicina no Brasil em outras questões que não sejam o programa Mais Médicos, até porque o arcabouço legal do programa Mais Médicos trouxe métodos de fiscalização para que não houvesse problemas no exercício da medicina. Em virtude disso, de forma resumida, entendo que não houve aqui inconstitucionalidade da lei, até completo aqui, que a lei determina expressamente que, nesses casos, a carteira de identificação do médico intercambista contém a mensagem explícita sobre a vedação fora das atividades do projeto Mais Médicos e todo um sistema de fiscalização. Ainda completaria em relação a esse ponto, porque nesse divirjo do eminente relator, que há outras práticas em outros países, não só o Brasil com Portugal, mas Austrália, Inglaterra, Canadá, que em determinados casos admitem a não revalidação exatamente para possibilitar atendimento a determinadas comunidades. O segundo ponto, Vossa Excelência está divergindo pela constitucionalidade dessa determinação. O segundo ponto em que divirjo do ministro Marco Aurélio, a questão da existência da relação de trabalho, que se configuraria aqui relação de trabalho, porque disso decorre também a minha divergência com o ministro relator da quebra do princípio da igualdade em relação à questão de Cuba com os demais países. O que se pretendeu, ao meu ver, com todo respeito às posições em contrário, a prioridade estabelecida dentro do Sistema Único de Saúde com o programa Mais Médicos foi um binômio ensino-serviço. Mas vai se investir nesse médico estrangeiro durante anos, uma especialização, para que ele
depois leve esse conhecimento para o seu país e não retribua, que é uma das argumentações da ação e foi uma das argumentações colocadas também pelo eminente ministro Marco Aurélio. Por isso que a construção do programa Mais Médicos foi esse binômio ensino-serviço. Ao longo da especialização, há a obrigatoriedade da prestação supervisionada por médicos brasileiros, mas há a obrigação da prestação de serviço, há a necessidade de que vão até os locais mais carentes, onde não há o serviço médico, e supram, ou pelo menos reduzam a ausência desse serviço. Em verdade, ao invés de se investir na especialização para depois auferir o retorno, o programa pensou em já resolver isso, fazendo a questão do ensino-serviço ao mesmo tempo. Em virtude disso, a mim, e aqui que é a divergência, para mim, aqui não se trata de vínculo empregatício, não se trata de serviço, de vinculação, é uma fórmula que foi encontrada e que é utilizada também em outros países, uma forma de acadêmico, profissional, de especialização junto com prestação de serviço. Muito semelhante, por sinal, e que não cria vínculo empregatício, muito semelhante ao que se faz ao conscrito médico ou dentista, aquele que deixa de servir as Forças Armadas quando completa 18 anos, porque já está na faculdade de medicina ou de odontologia, e quando ele se forma, ele presta, fica durante 1 ano, pode ficar até 2 anos recebendo uma bolsa, ele recebe a bolsa, mas prestando um serviço militar, e não se considera que relação de emprego também. Então, nesse sentido, consequentemente, também afastaria a alegação que foi feita na ação de violação ao concurso público, a regra de um chamamento, que volto a dizer, e por isso que iniciei assim afirmando, prioriza o médico brasileiro, só na ausência faz toda essa sequência. Então, não me parece que haja aqui relação trabalhista. E dentro desse contexto, desse ponto de vista bem célere que estou tentando imprimir, espero que a linha de raciocínio esteja sendo clara, mas dentro desse contexto, é uma relação que se faz com entidades, com países, de bolsas oferecidas, em que não é feito diretamente Ministério da Saúde, Brasil, médico específico. Em relação a Cuba, nós podemos concordar ou não, mas foi feito primeiro com a Organização de Saúde com Cuba. Cuba abre um chamamento, aqueles médicos que se inscrevem, eles já sabem as condições da bolsa. O Brasil não trata desigualmente a bolsa que oferece dentro do programa Mais Médicos. Faz esse chamamento. Agora, em relação a Cuba, poderíamos chamar assim, um intermediário que faz uma escolha de médicos ou faz a implantação, mas não é uma diferenciação feita pelo Brasil. E aqueles que aqui vieram, e não há nenhuma dúvida, pelo menos até agora, da excelência do ensino médico de Cuba, com todos os problemas que Cuba sofreu, não há essa dúvida, não é uma questão de pagamento diferente de bolsa. A bolsa é oferecida a determinadas entidades e, no caso de Cuba, a entidade supervisora que é ligada ao governo, até pela estrutura estatal ou estatizante cubana, ela controla e fica com uma parcela. Mas nada obriga o médico cubano a aceitar essa bolsa. Então, não há um tratamento diferenciado
todos, ao meu ver, em todos os requisitos para o médico intercambista. O que há é que dentro dos pactos tratados com o Brasil, né, ou aqui das bolsas oferecidas, cada país se estrutura de uma determinada maneira. Então, nesse ponto também divirjo, peço vênia para divergir de Sua Excelência, o ministro relator. Salvo engano, foram esses 2 pontos que Sua Excelência entendeu inconstitucionais. Todos os demais entendeu constitucionais. Eu só citei os demais pontos onde concordo com Sua Excelência, inclusive o último deles da inexistência da alegada violação da autonomia universitária, como é colocado. No Brasil, num determinado momento, e aqueles que participam de universidades, o ministro Fachin, inclusive, dirigiu a faculdade, num determinado momento se confundiu autonomia universitária com soberania total. Como se fosse um Estado dentro do próprio país. Ora, a autonomia universitária tem as suas restrições, tem que respeitar também a legislação, como todas as demais organizações, como bem salientou o ministro Marco Aurélio. Então, em conclusão desse rápido voto, presidente, eu discordo, divirjo, com todo o respeito do ministro relator, somente nesses 2 pontos. Entendo, e o meu voto é pela improcedência total da ação e, consequentemente, pela constitucionalidade dos artigos específicos impugnados na ação movida pelo Conselho de Medicina. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes ministros, eminente ministro relator, eminente ministro que inaugurou a divergência e me precedeu, o ministro Alexandre Moraes, eu subscrevo os cumprimentos de todo merecidos pelo acutíssimo exame levado a efeito pelo eminente ministro Marco Aurélio. E, senhora presidente, para ser breve, eu tenho uma declaração de voto que espelha o estudo que fiz sobre essa matéria e que vai numa forma alongada de mais de 3 dezenas de páginas, mas nós já temos, acredito, o quadro delineado e, independentemente de alguma diversidade de fundamentação, isso me permite sumariar bastante a intervenção e, de modo breve, expor o voto que trago à colação. Compreendo que não estamos a fazer, e não se fez isso, evidentemente, nos votos que me antecederam, não estamos a fazer um juízo de valor sobre a política pública. A questão está nos paradigmas constitucionais de controle a ensejar a evidente constitucionalidade e inconstitucionalidade. 2 pontos o eminente ministro relator suscitou como inconstitucionais, pontos que levou a inaugurar a divergência pelo eminente ministro Alexandre Moraes. O primeiro decorre do artigo 16 desta lei decorrente de medida provisória, que dispensa a revalidação do programa. A questão que se coloca, e isso está na declaração de voto que trago, é se essa dispensa é ou não inconstitucional. O eminente ministro relator concluiu pela inconstitucionalidade, a divergência concluiu em sentido diverso. Entendo que o inciso 13º do artigo 5º da Constituição estabelece um parâmetro de controle que remete ao legislador à fixação dessas condições. E creio que é uma espacialidade a qual, com todas as linhas da compreensão em sentido diverso, não é dada ao Poder Judiciário adentrar. Isso que foi deferida ao legislador e à lei, estejamos ou não de acordo com a política pública, mas não é isso que se coloca. O que se coloca, em meu modo de ver, é o plano de controle do paradigma de constitucionalidade. E a Constituição, se abre possibilidades, ela também, em meu modo de ver, estabelece limite. E aqui é um limite de deferência ao legislador. Portanto, nesse ponto, como está na declaração de voto que irei juntar aos autos, eu acompanho a divergência para entender que não há irrazoabilidade de fundo constitucional do ponto de vista do estrito paradigma de controle da constitucionalidade. E, portanto, entendo que o artigo 16, nesse aspecto,
não ofende a Constituição. E eventual contradição que ele tenha, como, por exemplo, pode ter com a LDB, diz respeito a um controle de infraconstitucionalidade que não é espacialidade desse tribunal adentrar, em meu modo de ver, aqui há um juízo de contenção sob pena de nós, eventualmente, elastecermos hipertrofiadamente as atribuições desta Corte. E, no segundo ponto, também estou a acompanhar a divergência, essas formas e condições de pagamento. Não me parece que, do ponto de vista estritamente do paradigma constitucional, afrontam o parâmetro de controle e, por isso, também neste ponto, eu estou a acompanhar a divergência. Portanto, peço todas as vezes, eminente ministro relator, nos 2 pontos que levou à inauguração da divergência e acompanho a conclusão da divergência pela improcedência. É assim que voto, senhora presidente. Irei juntar a declaração de voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu, seguindo a sistemática e metodologia que tenho observado, quando vou acompanhar, me reporto aos fundamentos e depois faço juntada de voto escrito. Peço vênia divergência e acompanho o eminente relator nos 2 pontos em que entendeu inconstitucional os dispositivos por ele elencados. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, a votação da ministra Rosa agora me fez exatamente retornar uma ideia já bastante sedimentada e divulgada por mim, e que, digamos assim, está mais ou menos na linha do que pensa o ministro Gilmar Mendes para dar mais funcionalidade ao plenário. O ideal seria que, nos momentos em que nós concordamos, apenas expuséssemos o nosso de acordo, que eu não sei nem quanto tempo leva para falar de acordo, e depois, para o que divergir, use o mesmo tempo que o ilustre advogado tem na tribuna para oferecer a sua divergência, mantendo coerência e admirando a maneira de proceder da ministra Rosa. Eu também tenho voto escrito e acompanho a divergência que votou no sentido da improcedência da declaração de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Também vou pedir todas as vezes ao ministro Marco Aurélio, presidente, que fez um voto extremamente profundo sobre o tema, mas vou, com todas as vênias, encaminhar-me no sentido do voto divergente a partir da manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que esse tema esteve eivado de muita polêmica e de muita discussão, e também sofreu vários reajustes na própria legislação ao longo do tempo, e a própria legislação acabou por ser reformada no sentido do respeito mesmo aos pagamentos adequados e tudo mais. O ministro Alexandre fez uma observação que eu acho que é extremamente relevante para todo esse debate que se coloca. Nem a autonomia universitária se confunde com soberania, como também a chamada autonomia administrativa e financeira não pode se confundir com esse próprio conceito, esse conceito de soberania, embora a gente muitas vezes faça essa confusão. É fundamental que se veja esses conceitos como garantias institucionais, suscetíveis de serem, inclusive, adaptadas no tempo, serem atualizadas. É claro que é um núcleo básico. Eu me lembro, só a propósito disso, que já citei isso em outras oportunidades, que a propósito da autonomia administrativa e financeira modelada para o Ministério Público, o ministro Pertence, que estava na Procuradoria-Geral da República àquela época, discutindo especialmente com os procuradores de São Paulo, que defendiam a ideia da autonomia administrativa e financeira. O ministro Pertence, com aquela sua acuidade típica, disse que desejava que o Ministério Público tratasse o Brasil como nação amiga. Portanto, é uma antevisão, uma antecipação, não é, do que veio a se transformar a essa ideia de autonomia entre nós, inclusive a chamada autonomia universitária. Subscrevo as inteiras o voto do ministro Alexandre de Moraes. Pois não. Ministro Celso. Também eu, senhora presidente, eu tenho um voto onde faço constar
as razões que me levam, no caso, com a vênia do eminente relator, que produziu um belíssimo voto, a acompanhar o dissenso iniciado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, farei a juntada do meu voto, mas também julgo improcedentes os pedidos, pelos fundamentos que foram aqui já longamente expendidos, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. E quanto à ação direta de inconstitucionalidade 5.035, proclamo o resultado, ação julgada improcedente, pedidos julgados improcedentes, nos termos do voto inicialmente iniciado pelo ministro Alexandre de Moraes, vencidos o ministro relator e a ministra Rosa Weber. Redigirá o acordo o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, só um esclarecimento, é que, em relação a essa regra sugerida, eu sempre faço a ressalva que o único que tem o direito aqui de expandir as suas ideias é o nosso decano. Agradeço aos senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, senhora secretária de sessão, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Obrigada.